Olá, irmãos, tudo na paz? Eu vou ler Gálatas capítulo 1, versículo do 11 ao 14, que diz assim, Paulo: Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio a apartar-se, temendo os dar circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, ao ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procedia corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, a Pedro, na presença de todos: Se sendo tu judeu, vive como gentil e não como judeu, por que obriga os gentios a viverem como judeus? Então Pedro estava agindo de maneira repreensível, digna de repreensão, e de maneira dissimulada. É uma atitude hipócrita e tudo, ele vivendo como gentil e não demonstrava aquilo e tal. Aquele que Jesus disse: pastoreia as minhas ovelhas e tal, um homem considerado. Paulo chegou e resistiu ele face a face, e Pedro ouviu humildemente e tal. Mas o que é que eu quero dizer com isso? Eu gravei um vídeo aí falando que nem todo pastor que prega o dízimo e tal, nem toda congregação de ter um templo e tal, são enganadores. E tem gente que se zangou. Mas eu venho aqui dizer, pessoal, minha mãe, ela congrega numa denominação chamada Batista de não sei o que lá, e lá prega o dízimo, lá diz: aqui é a casa de Deus. E onde eu congrego não tem isso. A gente tem um templo que a gente se reúne, fora que a gente se reúne nas casas também um dos outros. E onde eu congrego, o templo a gente diz que é feito por mãos humanas, que Deus não habita, só serve pra gente se reunir, porque a gente não tem uma casa grande e tal. E a gente não cobra dízimo, essas coisas. Mas por que eu não mando minha mãe ficar comigo? Porque onde eu congrego é num lugar perigoso, entendeu? Um lugar que foi invadido, que o tráfico de drogas é grande, que a gente tá aqui se reunindo, o pessoal dá tiro no outro, troca tiro, a gente toma tiro, a gente sai orando, o cara agonizando lá. Isso aí várias vezes. Vou ver até se um dia eu filme pra vocês verem. Sei lá, não sei se é legal. Mas isso aí é onde eu congrego, então. E não é aqui onde eu moro. Então minha mãe vai ter que sair pra um lugar perigoso e tal. Então, e lá não tem as senhoras, não tem as amizades dela. Eu quero dizer que o evangelho é isso, as pessoas, a reunião, a congregação tem a ver com você estar com outro. Jesus disse: quando tiver 2 ou 3 em meu nome, eu estou presente. Porque ali fala a verdade, sim, mas ali minha mãe congrega num lugar onde eu estou alertando ela ao dízimo. Isso é errado, essa pregação, tal, o que a senhora dê, se for de livre espontânea vontade, se o pessoal tá fazendo algo específico, ajude. Em vez de dar o dízimo lá sem saber pra onde foi, dê a irmãzinha que tá passando necessidade. Minha mãe age assim, e ela não crê em tudo, só que porque onde ela tá é legal, porque tem as senhoras, tem um grupo das senhoras, tem as amigas dela. Se ela sair de lá, ela vai ficar afastada das amigas dela. Então o que é bom pra minha mãe não é só a ideologia que eu tô aqui em casa ensinando, mostrando que é certo ou errado. E minha mãe era da Cristã no Brasil, fanática, achava que só lá era verdade. E saiu: mãe, isso aqui tá errado, vou te explicar. Mostrei e saiu. Os caras veio tentar debater, mostrei o erro. Então, onde eu me congrego aqui na rua, ela sai andando, o pessoal lá vai pregar o dízimo, vai pegar isso, ela não crê em nada. Mas lá tem as irmãs dela, tem as senhoras, e ela tá ali agregada, ela se sente bem com as pessoas. A doutrina é secundária, entendeu? É essa coerência que eu quero falar. Esse negócio de todo pastor é enganador, não. Antigamente eu pregava o dízimo. Eu achava que era verdade isso, só que eu era enganador, era canguloso, não. Eu fazia isso de ignorância. E o pessoal que vem dizer contra o dízimo não tinha argumento para me explicar. Eu dizia: você tá errado. Depois que eu vi a verdade mesmo, sozinho pesquisando, eu abri a mente. Que eu sempre queria a verdade, então eu era canguloso antes, não. Então esse negócio de todo mundo hoje é canguloso, é enganador. Pedro estava agindo aqui de maneira hipócrita. E Paulo teve que resistir face a face. Só que Pedro, ele era um cão guloso, ele era a Babilônia, ia ser destruído. Não é bem assim não, gente. Tem que ter uma coerência, porque senão a gente vai ter um espírito de seita, de só a gente agora que é verdade. Se pregou o dízimo, não vá, que a Babilônia faz parte dos Illuminati e blá blá blá. Um bocado de invenção. Então não é bem assim. Tem um pastor que eu conheço, um pouco ignorante, não tem conhecimento, e ele prega dízimo e tal, mas onde ele prega, onde ele tem o templo dele lá, que ele chama de igreja, aquela coisa, no lugar mais pobre de onde eu moro, do meu bairro, mais pobre, e lá a congregação dele é cheia de mendigos.
Entendeu? E esse pastor trabalha, ele com carro, ele pega pão na padaria não tem carro, o carro da padaria pega pão e distribui nos lugares onde compram pão nessa padaria. E ele tem esse lugar onde ele prega tal, chama de igreja, aquela coisa antiga mesmo. Só que eu fui lá, vários mendigos e um que é alcoólatra, que mora lá e morava aqui onde eu moro, na minha rua, me conheceu. O cara fedendo, mal cheiroso, tudo acabado, me conheceu. Gerson veio falar comigo. E aí, rapaz, você tá grande? E aí você nesse momento tem que esquecer tudo, que você tá cheiroso, que você tá arrumado, e tem que abraçar ele. Tem que esquecer se você, que você vai sair dali, o pessoal que vai te encontrar pode não entender que você abraçou um cara que tá mal cheiroso e pode achar que você não passou desodorante, não tomou. Você tem que esquecer e aí abraçar o mendigo e tal, e dar aquele apoio. Então muitos de nós que não pregamos dízimo e tal, muitos de nós muitas vezes não tem coragem de ajudar um cara desse. E o pastor lá que prega o dízimo, que é ignorante e tal, tá com o coração puro, ajudando, pregando no lugar onde tem só mendigos. A maioria mendigos. E aí você, aquele cara prega o dízimo, ele chamou aquilo, o templo feito por homens de casa de Deus, é um Babilônia, não vai lá não, papá. Não é assim não, gente, não é assim não. Isso aí é outro extremo, entendeu? Tem muita gente cheia de ideologia boa e não faz